Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje, terça-feira, nossa aula de hoje será nossa aula de história, tá bom? O dia 14 de 9 de 2021. Terça passada, não tivemos aula gravada, porque, gente, foi aquela data bem especial que eu já falei na aula de arte, que foi o dia, né? O 7 de setembro é o dia que comemoramos a independência do nosso país, do Brasil. Então, foi uma data que foi feriado nacional. Então, por esse motivo, a gente não teve a nossa aula gravada. Mas hoje, vamos retomar o assunto de história. Então, vocês irão pegar o livro de vocês de história. Vocês lembram que Tiana falou sobre eu e os outros? Cada um tem a sua cultura, que precisamos respeitar a cultura do outro, não é? E a gente não vai deixar de ser amigo de uma pessoa porque ela torce por outro time, porque ela é de uma determinada religião. Claro que não. E Tiana deixou para vocês a página 80. Até porque a gente sabe que o nosso país, o nosso Brasil, ele é uma mistura de várias culturas. Então, por isso que o nosso país é um país tão rico, gente, em cultura, porque são várias. Tem uma mistura e a gente vai vivendo, né? E cada dia aprendendo a conviver com as diferenças. Não é isso? Então, tia deixou a página 80, tá bom? E Tiana vai iniciar com a correção. Então, vou apagar todo o quadro. Você irá colocar em página 80, quesito 1. E temos um quadrinho onde vamos assinar, não é isso? Diz assim: responda corretamente o que é cultura. A forma como as pessoas ricas vivem. A forma de ouvir a melhor música, geralmente clássica, isso é, gente, cultura. A forma de se comunicar com os outros por meio de falas bonitas. A forma particular de expressão humana de cada região ou povo. Então, já achamos. O segundo diz assim: segundo que estudamos, é correto afirmar que existe cultura boa e cultura ruim? Explique com suas palavras e justifique sua resposta. Então, gente, aqui é uma questão pessoal. Eu irei escrever, mas você pode sim ter, né, se expressado de outra forma. Então, Tiana vai colocar aqui. Existe cultura boa ou ruim? Não existe cultura boa e ruim. Claro que não. Vamos lá, então eu vou escrever da minha forma, mas você pode escrever da sua forma. Eu vou colocar aqui. Tratando-se de... Colocar aqui. Tratando-se de cultura, não existe padrão de bom ou ruim. Então, tia escreveu dessa forma, você pode escrever de outra forma. Tá bom? Eu coloquei assim. Tratando-se de cultura, não existe padrão bom ou de ruim. Porque, como a Tiana já falou, cada pessoa, cada família, ela tem a sua cultura. Mesmo nós estando, né, no mesmo país, a gente não segue a mesma cultura. Então, existem várias religiões, então existem várias formas que as pessoas expressam
sua cultura. Então, mesmo dia, mas estamos no Brasil, todo mundo tem a mesma cultura. Claro que não, a gente vive uma mistura, tá? De culturas e graças a Deus, a gente cada dia mais estamos aprendendo a conviver com a diferença, certo? As diferenças, certo, meus amores? E no 3, Tiago, no 3, ele também pede pra gente assim, a gente ia fazendo, certo? Ele diz assim: qual a região ou povo que mais representa, qual região ou povo mais representa o Brasil? Existe, gente, essa região que tem aquele povo que mais representa o Brasil. O Sudeste com o seu povo industrializado e o seu amplo comércio. O Nordeste com sua rica história de luta contra vários invasores estrangeiros como os holandeses. O Sul com seus descendentes da cultura europeia. Lá embaixo, vamos pular uma, lá embaixo, o Norte com sua ascendência indígena ainda forte. Então a resposta certa é: não podemos escolher apenas um povo ou região e dizer que é a expressão máxima do Brasil. A gente não tem, gente, aquele lugar específico. Todas as regiões do Brasil, ela representa o povo brasileiro. Então, ó, certo? Vou sair um pouquinho da frente para vocês observar se vocês fizeram tudo certinho para a gente continuar. Pronto, meus amores, foi um assunto bem fácil, bem tranquilo. Agora, vocês irão colocar nas páginas de hoje um assunto que eu gosto muito. A gente vai falar dos primeiros. Vocês lembram quando os portugueses chegaram aqui no Brasil? Eles já encontraram os povos. Quem foi? Os índios, os povos indígenas. Então, é isso que vamos tratar hoje, sobre os povos indígenas brasileiros. Então, vocês irão colocar nas páginas 81 e 82. Classe. Certo, meus amores, as páginas de hoje, vocês irão escrever na 81 e 82, a gente vai conversar um pouquinho sobre os povos indígenas brasileiros, né? Esse povo tão lindo que faz parte, né, da formação do povo brasileiro. A gente sabe que o povo brasileiro, ele iniciou com 3 povos. Vocês lembram disso? Os indígenas, os europeus e os portugueses, né? E os africanos, certo? Fizeram. Tiana vai lendo devagar, vocês irão me acompanhar. Depois Tiana para um pouquinho para explicar, tá bom? Vai parando e vai explicando. Vamos lá, meus amores, vocês irão acompanhar a leitura. Diz assim: os povos indígenas brasileiros. O Brasil originalmente é dos indígenas. Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, já existiam aproximadamente entre 4 e 5 milhões de nativos. Olha só, gente. Aí no livro de vocês conseguem ver a chegada, né, dos portugueses. Olha só os indígenas aí, ó, todos assustados. Na prática, isso quer dizer que antes da chegada dos portugueses no nosso território já existiam povos com sua organização social, suas crenças e seus costumes. Então, quando os portugueses chegaram aqui, já existiam os índios e eles tinham sim sua cultura. Ele tinha sua crença, seu costume. Então, para eles foi né, muito difícil eles entenderem os costumes dos portugueses. Assim também como foi difícil os portugueses entenderem os costumes dos índios.
Quando os portugueses chegaram ao Brasil, em 1500, estabeleceram o primeiro contato com os indígenas. Até então, os indígenas, os índios, eles não tinham contato com outras pessoas, né? Então, foi difícil a convivência. Os dois povos se estranharam muito, pois suas culturas eram muito diferentes. Então, a gente sabe, né? Os portugueses, quando eles chegaram, eles vestiam roupa, eles calçavam, né, sapatos, eles comiam com talheres. Os índios eram totalmente o contrário. Os índios, eles não tinham roupa, né? Eles andavam descalços, eles comiam com as mãos. Então foi aquele choque, tanto de um lado quanto do outro, né? Os índios se assustaram com a cultura dos portugueses, assim como os portugueses se assustaram com a cultura dos índios. Vamos continuar. Atualmente, só sabemos algo sobre os indígenas que habitavam o Brasil antes de 1500 devido a uma carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão da expedição dos primeiros portugueses que aqui chegaram. O que é o escrivão? É aquela pessoa que escrevia tudo. Naquela época não existia celular, então existia o escrivão. Ele escrevia tudo o que acontecia. Então, tudo que ele conseguia ver, ele escrevia para que Portugal ficasse sabendo. Então, é o escrivão da expedição dos primeiros portugueses que aqui chegaram. Além de escritos feitos pelos jesuítas, posteriormente, Pero Vaz de Caminha, ele escrevia. Depois dele vieram outras pessoas que começaram a escrever sobre os indígenas. Por isso que a gente tem registro de como viviam os nativos, os índios, né, na chegada dos portugueses, porque existiam essas pessoas que escreviam, né, eles eram escrivãos. As cerimônias são rituais de grande importância para os indígenas, que em dia de comemoração pintam o corpo com uma tinta encontrada na natureza, mais especificamente extraída de sementes da planta urucum, que quando são trituradas liberam um caldo de cor avermelhada. A gente sabe que os índios, eles têm muita tradição, né? Então, quando eles iam, né, festejar algo, comemorar algo, eles pintavam aquilo ali, eles pintavam o corpo, era um ritual que eles fazem, né? Então eles pintavam o corpo com uma tinta vermelha. Onde era a tinta que eles compravam aonde? Não, eles retiravam de uma árvore, certo? Eles retiravam da natureza, tá bom? Na verdade, de uma planta, né? Chamada urucum, certo? Era de uma planta, que quando são triturados liberavam essa tintinha vermelha, era quando eles pintavam o seu corpo. Como todo grande grupo de pessoas, os indígenas também têm seus líderes, que são o pajé e o cacique. Então, a gente sabe que todos os grupos, né, ele tem aquele líder, e os índios não eram diferentes, eles tinham 2 líderes, só que com funções diferentes. Eles tinham o pajé e tinha o cacique. O pajé era tipo como fosse um médico para eles. Entendeu? Se a pessoa estivesse doente, o pajé ele conhecia. Ele dava remédio? Não. Ele trabalhava com as ervas, né, com as plantas. Então ele tinha um conhecimento muito grande. E o remédio dos índios eram as ervas. Então o pajé ia lá, cuidava, era como se fosse uma espécie de médico. Já o cacique, ele atuava como guerreiro, defensor, ele protegia os indígenas, certo? Vamos continuar. O pajé é o sacerdote e o curandeiro da tribo, que conhece todos os rituais e as ervas da região em que habitava. Ele também era aquele líder religioso, né? Ele também era considerado o pajé. O cacique é um chefe que organiza e orienta os indígenas, aquele chefão que protegia, que separava as funções,
Todos vivem juntos em aldeias compostas por habitações rústicas chamadas de ocas. A gente sabe também que a moradia dos índios não era nada cheia de tijolos, né? Alvenaria, como a gente conhece, não era. Era feita de quê? De palhas, né? De coco. Então, eles faziam as suas cabaninhas, que tem um nome. A gente sabe que o nome é ocas. Oca. Certo? Eles faziam oca. Várias ocas, cada um tinha o seu. E a gente sabe que os indígenas, ele tinha e tem um respeito muito grande pela natureza, porque a natureza é como se fosse a sua casa. E as ocas seriam o quarto onde eles dormiam. Então eles tinham respeito e têm um respeito muito grande pela natureza. Várias aldeias em conjunto formam uma tribo, isto é, pertencem à mesma etnia, à mesma cultura. Certo? Ok, então vocês viram que os índios, claro, tia, mas eu vejo índio hoje que tem roupa. Lógico. Por quê? Porque os índios, de certa forma, eles acompanharam as tecnologias. Então, hoje é muito simples, é muito fácil você ver índio em faculdade, você vê índio aí trabalhando no comércio. Claro que existe, e ainda mais os descendentes, não é? Mas ainda existem aldeias, tribos tiana. Existe, infelizmente, não são tantas, né? Como foi na chegada dos portugueses, né? Porque os índios, eles foram se modificando, se mudaram, procuraram cidades para morar, não é? Mas ainda existem tribos, ainda existem lá as aldeias dos índios. Certo, gente? Agora eu irei responder com vocês a página 82, certo? Então, viram que é um assunto bem fácil. A gente já trabalha isso desde pequenininho, a cultura dos indígenas, né? Que é um dos povos, não é? Que está presente nas nossas vidas, porque os índios, ele faz parte da formação do povo brasileiro. A gente sabe que foram 3 e os índios, eles estão presentes, certo? Então vocês agora irão colocar na página 82 e eu irei fazer junto com vocês, tá bom? Falando um pouquinho dos índios. Vamos lá, primeiro quesito. Tia, eu tenho que responder exatamente igual ao seu? Não, tia vai dar uma ideia, mas você também pode desenvolver a sua resposta, tá bom? Pode ser pessoal. Esse pode sim ser pessoal. Você acha que os povos indígenas aceitaram de maneira pacífica é aquilo, tranquilo, aceitaram uma boa, as imposições dos portugueses logo quando estes chegaram à colônia? Por quê? A pergunta é, vocês acham que os índios aceitaram numa boa, os portugueses chegassem, vocês não vão mais ser dessa cultura, vai ser dessa, vamos mudar os costumes? Vocês acham que o índio aceitou? Claro que não. Então, eu vou colocar aqui. Não, né? Já de cara que os índios não aceitaram. A gente vai colocar aqui. Os indígenas lutaram muito contra outras imposições portuguesas. Na cultura certo, então Tiana colocou assim.
Não, os indígenas lutaram muito contra as imposições portuguesas na cultura indígena. Os índios, de forma nenhuma, eles aceitaram, gente, que os portugueses chegassem e dissessem, não, muda essa cultura, muda esses costumes, que muda a religião que agora eu vou mandar. Não, pelo contrário, teve guerras, brigas, certo? Então os índios, de forma nenhuma, aceitaram que os portugueses, né, colocassem lá, chegassem e colocassem os seus costumes, a sua religião. Não, os índios lutaram muito. Vamos para o segundo, quesito 2, letra A, B, coloca a A e a B, depois de apaga, coloca a C e a D. Diz assim, qual foi a primeira nação ou cultura que chegou ao Brasil e estabeleceu contato com os primeiros habitantes? Qual foi a nação? Portugal. Você vai colocar aí, foi Portugal. Lembrando, gente, que Portugal é um substantivo próprio, por isso ele é escrito com letra inicial maiúscula. Em que ano os portugueses chegaram ao Brasil? Lá no texto já disse, em 1500, aí vocês vão colocar assim, chegaram no ano de 1500, certo? Façam, para a Tiana vai dar um tempinho, para a Tiana apagar e a gente dá continuidade. Pronto, meus amores, tia vai apagar aqui o nome, tá certo? E vamos dar continuidade ao 2. Tia vai colocar aqui letra C e letra D, que diz assim, quem habitava o Brasil quando os portugueses chegaram? E aí, os indígenas. Tiana, posso colocar os índios? Pode também, tá bom? A gente colocou os indígenas ou os índios. E letra D. Quem escreveu a carta sobre o Brasil ao rei de Portugal? Lembra que eu disse a vocês que tinha um escrivão? Depois dele vieram os jesuítas, mas o primeiro, quem foi que escreveu? O escrivão da expedição, como era o nome dele? Pero Vaz de Caminha. Então você vai colocar assim, ó, o escrivão, para vocês não esquecerem, o escrivão da expedição são, certo? Pero, não é Pedro, tá? Pero Vaz de Caminha. Olha como Tiana fez, tá? Nome, ó, Pero, início maiúsculo, Vaz, o V maiúsculo e Caminha, o C maiúsculo. Então, o escrivão da expedição, Pero Vaz de Caminha, certo? Pero Vaz de Caminha. Façam, porque Tiana vai deixar 83 e a 84 para vocês praticarem. Se tiver dúvida, volta ao texto, releia o texto, que ele está bem explicadinho, tá bom? Então, tia vai apagar aqui e vai deixar a 83 e 84. Casa. Não esqueçam de colocar a data. Tá bom? 83 e 84. Tiana vai ler explicando. Diz assim. No caso, vocês irão continuar, tá bom? Eu fiz até a letra D, aí a letra E.
Qual era a função de Pero Vaz de Caminha na expedição dos primeiros portugueses que chegaram ao Brasil? Aqui, ó, já tem, ó, escrivão, já tem a profissão dele. Além do escrivão Pero Vaz de Caminha, quem mais escreveu os relatos sobre os indígenas? Eu até falei. Certo, G. O que era muito diferente dos portugueses e indígenas? Já sabe. Qual o nome da moradia dos indígenas, gente? E a tia também falou, não foi? 3. Marque apenas as alternativas que indicam o costume dos povos indígenas dos tempos dos contatos com os europeus. Existem duas coisas que é da cultura do indígena: pintar os corpos, usar armas de fogo, viver em ocas, fazer grandes navegações. 4. Marque a alternativa, as alternativas corretas. Tem duas corretas. O pajé é um sacerdote. O pajé é o escudeiro do cacique. Os indígenas pintavam o corpo com anilina. Os jesuítas escreveram relatos sobre os indígenas brasileiros, foi depois de Pero Vaz de Caminha. Na página 84 diz assim: 5. Complete os espaços com as informações abaixo. Várias aldeias indígenas em conjunto forma planta cuja semente era utilizada, que eles pintavam o corpo. Como é o nome dessa planta? Certo? Curandeiro da tribo, líder que orienta a tribo. Complete as frases abaixo corretamente. Alguns indígenas moram em casas chamadas. As ocas reunidas formam muitas famílias indígenas reunidas formam uma aldeia ou outra tribo. 7. Pesquise e escreva o significado das palavras indígenas abaixo: tacape, cocá, oca e maracá. Pense e escreva abaixo quais são as formas de diversão que uma criança indígena que mora em uma aldeia pode ter. Quais as diversões? Claro que ela não vai brincar com o celular. Quais as diversões que ela pode ter? E aí? Certo, meus amores? Então, Diana encerra aqui nossa aula, desejando para vocês um ótimo dia e nos encontraremos na nossa próxima aula. Um beijo e tchau, tchau, terceiro ano.